Bem, gente, primeiramente, boa tarde. Eu agradeço a presença dos que estão aqui comigo conversando, para conversar um pouquinho sobre o uso das novas mídias e redes sociais para artistas independentes. Esse é um projeto que eu propus pelo edital Chica Barrosa, né, pela Lei Aldir Blanc. E aí, esse vídeo é realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei Federal número 14.017, no dia 29 de junho, com o apoio da Secretaria do Estado de Cultura do Governo do Estado da Paraíba, edital número 004/2020, edital Chica Barrosa, Paraíba, 3 de dezembro de 2020. Lei Aldir Blanc, Lei Aldir Blanc PB, somos todos Paraíba. Então, a primeira coisa que eu julgo necessária fazer é me apresentar, né? A maioria das pessoas que aqui estão me conhecem, mas esse vídeo também vai ser compartilhado no YouTube, para tentar fazer chegar a mais pessoas também. Então, eu me chamo Bárbara Fraga, mas muitos me chamam de Babi. Eu sou graduada em Arte e Mídia pela UFCG, mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas pela UFPB, e trabalho com produção cultural há cerca de mais ou menos uns 10 anos. E aí, por trabalhar muito com a cena, ter trabalhado muito com a cena cultural independente, né? Eu trabalhei com alguns artistas musicais, trabalhei em projetos de cinema, festivais de teatro e tudo mais. Eu comecei a observar um pouco do uso dessas novas mídias e dessas plataformas como mecanismos, né, de prospecção das carreiras e de artistas, porque antes, para a gente que era artista, a gente tinha o que eu chamo de atravessadores, né? Então, a gente tinha que ter, ou apelar para aquele velho jabá, né? Ou então ter alguns intermediários que nos colocassem no famoso quem indica. E aí eu percebo que o uso dessas redes sociais e dessas plataformas vem sendo cada vez mais mecanismo para a gente furar essas barreiras e prospectar as carreiras artísticas. Então, eu trabalhei já com alguns projetos, e aí a minha intenção aqui eu vou ficar parando um pouquinho só porque eu tenho que ficar aceitando um pouco os convites que estão chegando. Mas, retomando, eu trabalhei já com alguns projetos, e por isso que eu venho trazendo essa proposta de trabalhar com as plataformas e as redes sociais. Então, no começo, eu vou dividir essa fala em alguns momentos, né? Vou trazer uma parte mais introdutória do assunto, que é para contextualizar de modo geral, e na sequência eu trago algumas observações empíricas de alguns artistas. Eu queria também deixar evidenciado que, como a gente está aqui trabalhando com o uso dessas plataformas e dessas redes sociais para artistas independentes, então eu julgo muito necessário que a gente traga exemplos a partir desse recorte, né? Então, eu sei que muitos artistas aí do mainstream e de outros segmentos têm grande repercussão, então eu poderia aqui trazer as lives de Marília Mendonça, poderia falar de Anitta, poderia falar de diversos outros artistas, mas eu estou tentando trazer esse recorte mais da cena independente. Outra questão também que eu queria deixar evidenciada é que eu trago o nome da oficina para artistas, né? Mas como eu trabalhei durante muito tempo com música e comunicação, então boa parte dos meus exemplos eles transitam por esse campo. Mas eu quero também deixar evidenciado que boa parte do que eu vou falar aqui se aplica, né, aos mais diversos formatos artísticos, porque a gente está falando do uso das plataformas como um todo. Então, começando essa parte introdutória, eu queria falar um pouquinho sobre essa evolução dos formatos, né? Porque, trazendo para esse recorte da música, por exemplo, se a gente for falar sobre mídia física, né? Antes um cantor, uma banda, tinha que ter seu formato físico para entregar para uma pessoa que esse artista queria que a sua música chegasse, né?
A gente tinha ali o vinil na década de 48, tem o CD pela década de 80, depois a gente teve essas evoluções passando por exemplo, o formato P2P, depois vem o stream, e agora a gente vem falando muito sobre a questão da plataformização da cultura. Né? E aí, o que é que seria essa plataformização da cultura? Plataformização da cultura é quando nós, artistas, a gente mediatiza nossas ações muito através dessas plataformas. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, até as nossas ações cotidianas, a forma como a gente pede transporte, a forma como a gente pede comida, a forma como a gente divulga nossos trabalhos, escuta música, assiste filmes, tudo geralmente está girando em torno das plataformas. Então, quando a gente fala sobre plataformização da cultura, é mais ou menos nesse aspecto, né? E aí, dentro dessas plataformas, surgem alguns formatos e habitam essa espécie de cyberespaço, né? Que é permeada por aquilo que a gente chama de novas mídias e das redes sociais. De modo muito geral, a gente tem alguns teóricos que conceituam, mas aqui eu quero tirar um pouco desse âmbito acadêmico da conversa e trazer mais para a prática, que eu acho que é o mais importante, não desvalorizando jamais o valor científico, mas eu acho que a gente tem que trazer para a execução desse valor científico para a prática. Então, nesse quesito, o que é que eu estou querendo chamar aqui de novas mídias e redes sociais, né? As novas mídias, boa parte delas são prospectadas através justamente dessas novas plataformas. Então, quando a gente vê, por exemplo, Reels, TikToks, boomerangues, stories, e todos esses formatos de midiáticos que surgem através do uso dessas ferramentas, a gente está falando sobre essas novas mídias, né? E as redes sociais, a gente tem muito essa impressão de que habitam apenas em torno dessas plataformas. Então, quando a gente fala, por exemplo, redes sociais, então a gente lembra de Facebook, a gente lembra de Instagram, a gente lembra de Twitter, mas o âmbito da palavra de início chama rede social. Então, até mesmo os coletivos que a gente faz em torno de pessoas, em torno de artistas, querendo ou não, são redes sociais. E aí, qual é uma primeira mudança que surge também, né? Quando a gente está falando sobre o uso dessas plataformas. Antes, a gente tinha a concentração dos nossos produtos eram feitas em um produto específico. Então, por exemplo, se eu fosse músico, a gente juntava todo o dinheiro para apostar, por exemplo, no videoclipe, ou então para lançar um disco com 12 faixas, né? E apostava muito nesses produtos únicos. Quando a gente tem o surgimento dessas plataformas e dessas redes sociais, a gente começa a trabalhar com aquilo que Chris Anderson chama de cauda longa. Aí, debulhando em coisas mais práticas, o que é que seria? É simples. Por exemplo, você que trabalha com música, ou você que trabalha, por exemplo, com artes visuais, você pode pegar o seu produto, vários produtos e distribuir ao mesmo tempo, né? Então, o seu público ele vai estar consumindo vários produtos ao mesmo tempo. Qual é a grande vantagem disso? Porque você pode pegar o seu dinheiro, o seu investimento quando existe, porque eu sei que está cada vez mais difícil, e difundir vários produtos, e aí o seu público ele vai poder escolher aquilo que ele quer consumir, né, através dessa cauda longa. Trazendo alguns dados sobre essas plataformas, né, também trazendo esse recorte de que eu trabalho geralmente mais com a perspectiva de plataformas imagéticas. Eu sei que vocês estão vendo aí, por exemplo, a logo do Spotify, justamente por conta desse recorte também que eu trabalho com música e comunicação, mas eu trago, não só por uma questão de gosto, mas eu trago o YouTube, o Instagram e o TikTok para a nossa observação. Por quê? Alguns dados que vocês podem ver aí, né? Atualmente, o YouTube é a plataforma mais utilizada no Brasil. O Instagram, principalmente agora em anos mais recentes, de 2018 para frente, vem sofrendo várias alterações, através das quais vem agregando várias outras plataformas. Então, por exemplo, quando você observa o Reels, querendo ou não, você sabe que aquilo ali é, de certa forma, um TikTok que o Instagram está agregando dentro, né? E aí,
o Instagram também vem, através dessas transformações de muitas ferramentas, vem cada vez mais prospectando diferentes produções. O TikTok foi a plataforma que mais cresceu na pandemia, e aí, ao contrário do que muito se pensa, porque eu mesma tinha um pensamento de que o TikTok era uma ferramenta muito de consumo de entretenimento de um modo geral. Eu não via como uma plataforma de prospecção de trabalho, por exemplo, antes. E que era muito mais consumida pelo público mais jovem, né? Mas pesquisando recentemente, principalmente quando percebi que ela vinha nesse crescimento, é possível ver, por exemplo, fotógrafos dentro do TikTok lançando desafios, artistas visuais lá também lançando seus trabalhos, fazendo lives pagas e por aí vai. Então, o TikTok também é uma plataforma que merece ser muito vista. E, no caso do recorte da música, a gente tem também o Spotify como a plataforma mais consumida de streaming da música atualmente. Claro que a gente tem outras, né, como o Deezer, como a Amazon Music, o próprio YouTube Music, que está se consolidando mais agora, mas atualmente o Spotify é a plataforma mais consumida de streaming de música. Tendo base essa introdução inicial, e aí uma primeira pergunta quando a gente fala, né, o uso dessas novas mídias e dessas ferramentas. Eu que sou artista, para que eu vou utilizar isso? Né? Por onde eu começo, caso eu não esteja ainda nesse espaço e queira divulgar o meu trabalho, produzir o meu trabalho através dessas plataformas? E aí eu trago algumas questões iniciais. E essas questões iniciais, elas são independentes de qual ramo artístico você pertence. Se você é um artista visual, se você é uma companhia de teatro, se você é um artista musical, dentre todas as possibilidades. Quando você vai olhar para as suas redes sociais e para essa apropriação dessas plataformas, é interessante que você comece respondendo algumas perguntas, né? Como, por exemplo, parece muito inicial, muito básico, né? Mas quem é você? E aí você pode perguntar, tá, mas eu sei que eu sou Babi M. Fraga, que eu trabalho com produção, que eu pesquiso a questão das plataformas, novas mídias e tal, mas o que é que eu quero vender no Instagram? Por exemplo, eu estou vendo aqui que Tainara Negreiro está com a gente, né? A famosa @Tainha. E aí Tainha é uma artista visual. E ela, mais do que ninguém sabe disso, que ela é uma artista visual. Mas quando você vai criar suas redes, é importante que você defina esse quem é você. Se você vai colocá-la na sua rede social Tainara Negreiros, ou se você vai colocar a sua persona de @Tainha, artista visual, independente, mulher, nordestina, grafiteira, e por aí vai. Por que isso é importante definir? Porque isso vai começar a responder outras perguntas que tem que vir na sequência, como, por exemplo, eu faço parte de um nicho específico, ou seja, eu acabei de citar, por exemplo, o exemplo de Tainha, e aí a gente, de modo geral, já pode pegar que ela é uma artista independente nordestina. E uma mulher grafiteira, né? Então, ela tem um nicho, uma rede, além disso, tatuadora também, que ela atua. Então, e compreender qual é esse nicho é importante porque vai dizer para ela, que está criando essas redes, como ela vai se comunicar com o público dela, comunicar de que forma, né? Quais são as palavras, as frases. E aí parece assim, tá, mas eu tenho que programar tudo. Sim, minimamente tudo que a gente vai criar, quando a gente tem essa intenção de ter um alcance, a gente tem que pensar. Então, até a forma como você se comunica com o público, se é de uma forma mais coloquial, se é de uma forma mais, por exemplo, um artista que trabalha num ramo de casamento, por exemplo, eu sou fotógrafo e trabalho com um ramo de casamento. Dependendo do ramo, eu tenho que pegar essa linguagem e tornar um pouco menos coloquial e por aí vai. Então, é importante você entender em qual nicho, em qual mercado você está inserido, né? E além disso também, é muito importante você identificar qual é o objetivo que você quer fazer dessas plataformas. Como assim? Eu achei que meu objetivo era alcançar o maior número de seguidores e vender meu trabalho e ter alcance e tudo mais. Mas por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se eu quero fazer do Instagram
uma forma de deixar um portfólio fixo, então eu sei que provavelmente no meu Instagram ele tem que ser um Instagram profissional, tem que ser um Instagram onde eu divulgo pouco coisas pessoais no sentido do feed, né? E lá eu tenho que ter um cuidado estético com aquilo que eu estou propondo. Por exemplo, não, mas eu quero fazer do meu Instagram um network. Então, eu quero uma rede de contatos. Então, talvez eu possa colocar mais coisas sobre mim, usar mais hashtags, marcar mais as pessoas, é uma coisa mais livre. Então, é importante que você defina qual é o seu objetivo para aquela rede. Portfólio, rede de contatos e por aí vai. A partir disso, quando você identifica qual é o seu objetivo, vem uma outra questão que é muito importante, que é você identificar qual é o seu público-alvo e o que é que esse público consome. Por exemplo, eu trabalho com tatuagem, né? E aí meu público-alvo são pessoas que admiram o trabalho de tatuagem e que possivelmente vão querer fazer esse tipo de trabalho. Então, meu público-alvo é aquele em específico. Então, no meu Instagram, por exemplo, o meu feed, provavelmente eu vou fazer dele um portfólio permanente. Mas aí, na hora que eu for publicar meu conteúdo, talvez eu vou usar algumas hashtags específicos e vou fazer outras atividades que girem em torno disso e que façam com que essas pessoas que querem ver esse tipo de trabalho consigam consumir. Então, por isso que é muito importante você identificar qual é o seu público-alvo. A partir disso também, é muito importante perceber quais são as plataformas que esse público está. Porque não adianta, de certa forma, sair de uma forma desesperada, querendo se apropriar de todas essas redes. Então, por exemplo, eu vou querer fazer ao mesmo tempo um Twitter, vou querer fazer um Instagram, vou produzir meu conteúdo, vou gerar meus vídeos e colocar no YouTube, vou estar no Facebook e por aí vai. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o Instagram é hoje a quinta plataforma mais consumida, mas eu identifico, e aí é talvez uma inferência pessoal que eu faço, mas baseada em algumas pesquisas também, que boa parte do público independente está dentro desse Instagram. Então, dependendo do conteúdo que você poste, o Instagram pode fazer mais alcance para você do que se você tivesse presente no Twitter. O que não exclui a possibilidade, porque, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama de construção de persona, né? Então, que é o que faz muito que o seu público se identifique com você e consuma seu material. Então, nada impede que eu esteja no Instagram, interagindo com o meu público, mostrando meus processos criativos, fazendo do feed meu portfólio, mas que também eu esteja no Twitter ali diariamente postando minhas opiniões, minhas ideias, minhas questões políticas, que, além de transparecer a artista que eu sou, faz com que proporcione ao público consumidor que saiba quem é você e a partir disso, eu gosto das ideias dessa artista. Você viu o que ela postou ali no Twitter, e aí você começa a procurá-la em outras plataformas para poder ver também esses outros trabalhos. E é daí também que vem outro ponto importante, que é qual a sua forma de falar com o público, né? Mais para frente a gente vai ver que existem tipos de conteúdos diferentes, ou seja, o momento em que você coloca um conteúdo em que você interage de forma mais pessoal e cotidiana com o seu público e aquele que você quer apenas que ele veja. Mas é muito importante de identificar esses tipos de conteúdo para que você consiga falar com o seu público da maneira correta. E aí, quais são os primeiros passos, né? A primeira coisa que a gente pensa vamos criar um perfil. Se você ainda não tem, você artista ainda não tem, vamos começar criando perfil, né? Algumas coisas parecem óbvias, mas fazendo alguns rastreamentos de próprios artistas que eu admiro e sigo também, eu identifiquei alguns problemas que, às vezes, a gente não percebe e que acabam nos atrapalhando. Por exemplo, eu já falei, né, sobre estabelecer as plataformas de trabalho, mas uma coisa que parece simples, que é escolher o nome de usuário acessível e direto, às vezes esbarra
na criação e no público achar você. Esses dias eu estava conversando com outra pessoa e a gente conferiu que um artista musical criou uma nova banda e criou seus materiais nas redes sociais, e aí a primeira coisa que eu percebi quando essa pessoa disse, deixa eu conferir aqui para ver se eu acho, para ver como é que está o trabalho, e aí eu escutei o nome da banda, e quando eu fui procurar e digitar, eu não achei. Mas por quê? Porque, coincidentemente, a escrita do nome dessa banda era, por ser estrangeira, apesar de ser brasileira, o nome era estrangeiro, era de difícil acesso. Então, tinha muitas letras que, foneticamente, você não identifica de forma direta. Qual é um outro problema que, às vezes, acontece? Eu vou criar meu Instagram profissional. Produção Babiane Fraga, por exemplo. Né? Ou seja, o meu nome que as pessoas conhecem e aquilo que eu quero divulgar. Mas eu vou botar produção, _, arroba, babiemfraga.54xyz. Se a gente não atinar para isso, não vai dar certo. Então, quanto mais conciso for o seu nome, mais relacionado for a sua atividade, melhor para você ser achado, certo? Uma outra questão que também é bem importante, criar contas profissionais. Por que eu digo isso? Não é que a gente vá desumanizar a carreira do artista, porque uma coisa muito importante de a gente compreender é de que as pessoas consomem artistas e não apenas seus produtos artísticos. Então, às vezes, o que é que a gente também peca pelo excesso? A gente cria um portfólio permanente, né? Então, eu entro no Instagram e tem lá um portfólio lindo, exposto de forma fixa, mas eu não consigo criar um vínculo com aquele artista, porque esse artista não está conversando comigo no story, eu não vejo o dia a dia dele, e por aí vai. E aí fica uma dúvida, mas se eu botar muitas coisas pessoais, como é que eu faço? O ideal é você criar um equilíbrio. Então, por isso que é importante, por exemplo, mas nada impede de você criar uma conta profissional. Por quê? Na conta profissional, você vai ter acesso a vários dados, né? Você vai conseguir ver os picos de acesso do seu público, quais são as regiões que esse público está vindo, quais são os produtos que eles estão mais consumindo. Então, por exemplo, eu notei que quando eu posto mais stories, eu ganho mais engajamento, mais interação. Quando eu boto no feed, não. Então, é por isso que é importante você criar contas profissionais para você ter acesso a esses dados. E aí, como eu falei, né, desse dilema entre criar um perfil pessoal e um profissional, uma outra coisa importante independente disso, é muito importante você apresentar aquilo que a gente chama de persona, né? E o que é essa persona? É justamente você estar demonstrando para o seu público quem é você, quem é a fotógrafa, quem é a artista visual, quem é a tatuadora, quem é o diretor de som, quem é a artista musical, e por aí vai. É muito importante. E como é que você cria essa persona? Né? Mostrando características do seu dia a dia. Por isso que, por exemplo, eu tenho certeza que cada um de vocês segue outros artistas que admira e tudo mais. Então, é muito comum, por exemplo, quando acontece algum problema no cenário político, por exemplo, você perceber e ir procurar sobre o posicionamento político de determinado artista que você admira, né? Então, eu quero ver, por exemplo, como Bichart se posicionou acerca desse assunto. Então, você vai lá e pesquisa. Então, essa criação de persona é o quê? Eu sou artista, então eu tenho que prospectar meus produtos e tudo mais, mas eu também tenho que demonstrar aquilo que eu quero. Como é que a gente faz isso de uma forma fácil? Né? A gente vai lá e segue, por exemplo, outros perfis. Falando do Instagram, por exemplo, a gente geralmente segue outros perfis que a gente tem interesse, né, da nossa bolha. E aí eu vi que a @tal publicou criticando sobre o posicionamento político X. Se eu concordo com aquilo, eu posso simplesmente apertar naquele aviãozinho e repostar na minha conta pessoal, porque meus X seguidores vão ter acesso àquela minha repostagem, e vão saber que, de certa forma, eu corroboro com aquilo ali.
Além disso, eu queria que o meu público soubesse que, além de ser um artista visual que trabalha com grafite, eu também trabalho com tatuagem, né? Então, eu também misturo essas duas coisas. E aí eu vou demonstrando, se eu sou, por exemplo, um artista dentro de um cenário misógino, patriarcal, e que está ali trabalhando na resistência, eu vou postar, por exemplo, conteúdo sobre feminismo, eu vou estar ali mostrando que eu estou dentro de uma cena difícil, mas que eu estou ali fazendo meu trabalho e por aí vai. Então, é muito importante, através dessas plataformas, a gente também apresentar quem somos enquanto artistas, né? E aí, como é que a gente começa de uma forma bem básica falando sobre isso e demonstrando algumas questões, né? Porque além dessa persona, é importante que logo de cara a gente consiga identificar, quando a gente é artista, para o público, com que é que a gente trabalha. Então, por exemplo, aí eu estou trazendo 3 exemplos, né? Tem aí Julian, que é um músico, ativista e homem trans, aqui da Paraíba, né? Estou trazendo também um exemplo de Mona desenhando, que é uma ilustradora que se auto-intitula, né, artista internacionalmente desconhecida, mas é muito conhecida. E estou trazendo também o exemplo do Portal Embrasado, que é uma plataforma que ela prospecta trabalhos de culturas periféricas, tem podcast, tem documentários, enfim, e que trabalha essas culturas. Mas quando você entra, assim que você entra no Instagram dessas 3 pessoas, logo de cara, você consegue identificar com que elas trabalham, o que é o viés daquele trabalho artístico. Então, é importante que logo de cara você defina aquilo que você faz. Para além disso, mais para frente a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente chama de chamadas de ação. Geralmente é interessante que a gente coloque o link atual mais importante nessa bio. Então, por exemplo, a Julian tem o YouTube dele, em Mona tem o e-mail para contato, né? E no Portal Embrasado tem aquele site que concentra geralmente mais coisas num site só chamado Linktree. Então é importante que a gente organize direitinho essa bio, seja você fotógrafa, artista visual, por aí vai. Uma outra questão que eu trago também como sugestão é a seguinte, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, do Instagram um portfólio permanente e vai estar postando conteúdos diferentes, geralmente o público consumidor, quando vai procurar algo específico, não costuma ter muita paciência, porque a gente está nessa era da efemeridade das coisas, né? E aí o que acontece? Quando você, por exemplo, nessa mesma plataforma no Instagram, né, cria, por exemplo, destaques, então, quando você, que é consumidor, vai no perfil, por exemplo, de Bichart ou de Julian, você consegue facilmente identificar alguns conteúdos em específico. Eu trouxe o exemplo também de Vanessa, que está aqui com a gente nessa chamada, em que ela é uma fotógrafa e que, através dos destaques, né, eu consigo identificar, por exemplo, os ensaios que ela faz de fotografia de família, os ensaios que ela faz de casamento, stories sobre as entregas, então está tudo lá sistematizado. Não é que você vai pegar todo o seu conteúdo e toda vez que você postar, você vai organizar nesses destaques. Não. Mas é interessante que você organize minimamente para que quando um possível seguidor chegue ao seu perfil, consiga identificar coisas de forma fácil. Só dialogando rapidamente também, aí tem um exemplo de Bichart, porque antes eu observava muito a forma como a Anitta organizava os conteúdos da carreira dela. Você entra lá no perfil de Anitta, e aí tem o álbum Kisses, que é um álbum visual que ela fez em 2018, aí tem lá músicas e vídeos. Por que não é só colocar o destaque por colocar? Quando você clica, por exemplo, no destaque de músicas de Anitta, você tem lá as miniaturas, os trechos curtos de todas as músicas, com a opção de ver mais. No caso dela, que tem mais de milhões de seguidores, aí sim ela tem a ver mais, nem todo mundo tem ainda esse acesso. Mas está tudo interligado. Então, eu entro nas músicas e eu já sou direcionado para poder escutar aquelas músicas.
Trazendo por um exemplo da cena independente, por exemplo, a própria Bichart faz isso nesse primeiro destaque que tem o nome de imprensa. Lá a Bichart concentra várias das matérias nas quais ela foi citada. Então, por exemplo, alguém que está querendo, ouviu falar do Bichart, chega no perfil do Instagram e quer saber quem é Bichart, rapidamente a gente consegue ter acesso. No destaque que Bichart coloca de plataformas, por exemplo, a gente também consegue ser redirecionado para algumas das suas músicas também. E lá a gente tem mais informações sobre agendas, shows e por aí vai. Então é importante que a gente se aproprie dessa ferramenta, porque é uma ferramenta gratuita de organização para que seu público consiga identificar alguns dos principais pontos do seu trabalho. Uma outra questão que é importante, por isso que eu retomo aquele ponto inicial de que a gente tem que identificar qual é o objetivo do uso da nossa plataforma, né? Porque, por exemplo, quando a gente entra no Instagram de Mona Desenhando, quando a gente entra no Instagram de Zilmar e Paulino, são dois artistas visuais, aquele feed é completamente organizado para demonstrar esses produtos, né? Então, você percebe que, por exemplo, no de Mona, minimamente as coisas estão sempre conversando, tem um equilíbrio de cores. No Dizilmark, mas a gente vai ver que tem um encaixe das imagens que conversam, como, por exemplo, aqui, né, que as imagens estão conversando. E, por exemplo, no perfil de Julian, quando você entra ali na IGTV de Julian, ele trabalha com capas para cada um dos seus conteúdos, mas o feed é completamente visual, organizado de forma visual também. Quando a gente está falando de persona, né, eu já dei alguns exemplos, mas eu vou trazer o exemplo, por exemplo, do Portal Embrasado. Quem não conhece esse projeto pode ir lá no Instagram e procurar por @embrasado. Que surgiu através de uma festa independente em Recife, migrou para um podcast e atualmente está também está apoiado por um projeto da Petrobras, então deu uma expandida. Mas o que é que eu estou querendo trazer o Portal Embrasado? Quando a gente está falando de persona, o Portal Embrasado trabalha com a prospecção de culturas periféricas, certo? Então, sempre os assuntos que dele parte, do trabalho deles que faz parte, vão estar falando sobre isso. Então, qual é a maneira de eu mostrar a persona do Portal Embrasado? Esse é um print que eu tirei do Instagram. Esse é GG Albuquerque, que é um dos apresentadores, e ele está segurando, nessa postagem em específico, Gabriel está trazendo algumas dicas de livros que conversam justamente sobre culturas bastardas e culturas periféricas. Então, está trazendo aquela persona, ou seja, o que o portal aborda, mas trazendo através de dicas de livros. Como é que a gente pode fazer isso de outra forma? Eu trabalho com tatuagem, por exemplo, né? E aí eu tenho lá meu feed todo organizado, eu fazendo de portfólio, e aí eu optei por deixar um portfólio fixo no meu Instagram, mas eu não queria deixar de criar minha persona e de humanizar esse trabalho conversando com quem me consome. Então você pode ir ali tá ali no story e tá postando referências, quem são outros artistas que trabalham com tatuagem e que eu admiro, quais são os estilos que eu admiro, traga referências. Se eu sou uma tatuadora que trabalha com assuntos e com a perspectiva feminista, né? Eu estou ali repostando conteúdos, mesmo que não seja de tatuagem em si, mas eu estou vendo uma pauta e estou repostando. Então, é muito importante a gente fazer girar essa criação dessa persona. E aí, avançando, esse é um exemplo de uma música chamada Like Attack, eu não sei se todos conhecem, de Luiz e os Alquimistas, em que logo no refrão, no começo, agora me fugiu, mas quando eu tiver com 10k, você vai arrastar, quando eu tiver 20k, você vai me notar. Será se eu vou chegar até 50k? Porque quando a gente fala, né, me apropriando da música de Luiz e os Alquimistas, quando a gente vai falar sobre os de redes sociais e plataformas,
a gente acha logo, qual é o meu objetivo? É ter 50 mil seguidores. Tanto é que eu já trabalhei com algumas pessoas que tem lá um grande número de seguidores e do nada começa a cair esse número e aí entra em desespero sem saber o que está acontecendo, o que foi e tudo mais. Então, a primeira questão que eu trago é que não necessariamente número de seguidores deve ser algo tão importante para você ter como objetivo desse uso de plataformas. E aí diz, Babi, mas isso não é um pouco contraditório, porque quanto mais pessoas estiverem me seguindo, provavelmente mais pessoas vão engajar e interagir comigo, vão querer saber do meu trabalho artístico, vão me contratar, vão comprar meus produtos e tudo mais. Isso é bem importante mesmo. Mas o que acontece? Além disso, é importante que se você tiver 50 mil seguidores, pelo menos 40 realmente estejam lhe consumindo, porque são essas pessoas que vão fazer seu algoritmo girar e vão, de fato, ter interesse no seu trabalho. E aí, quais são algumas alternativas para a gente fazer essas questões, né? Por exemplo, antigamente, e até recentemente, eu ainda achava que, por exemplo, eu vou criar um perfil do Instagram para divulgar determinado conteúdo, e uma das primeiras estratégias que eu vou fazer é seguir várias pessoas de forma aleatória. Ou então, existiam outros mecanismos muito conhecidos de que, eu vou utilizar esse aplicativo aqui porque vai me dar vários seguidores. Não façam isso. É muito mais importante do que você estar, de começo, pensando em muitos seguidores, é você pensar em estratégias que façam com que você consiga gerar interesse de conteúdo para aqueles possíveis seguidores. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Né? Uma primeira coisa que eu trago, e que parece também simples de fazer, é compartilhar o seu cotidiano. Que, de certa forma, a gente já conversou um pouco antes, quando eu falei sobre criação de persona, mas compartilhar o seu cotidiano, principalmente, por exemplo, utilizando de mecanismos feitos Reels, Stories, seja do Facebook, seja do Instagram, o que é que isso faz? Quanto mais você posta, e você posta conteúdos ali interessantes, mais você é visto. Então, quanto mais você é visto, provavelmente, mais a sua conta vai chegar em outras pessoas. Então, como é que a gente pode fazer, por exemplo, compartilhar esse cotidiano? Né? Eu trago 3 exemplos aqui. O primeiro também de Mona desenhando, que é, como eu já falei, né, um artista visual, onde ela está ali, como ela faz essas artes, faz o seu trabalho visual, ela cria também um conteúdo que mostra, por exemplo, o processo de criação daquele conteúdo. Então, eu sou seguidor de Mona, né? Qual é a diferença entre ver um vídeo do processo e ver aquela arte somente pronta? Porque se eu entro só naquele feed organizado e bonito, está lá a arte pronta, é um pouco menos, eu não estou acompanhando esse processo, eu não estou vendo, não estou gerando interesse, né? Então, às vezes, se você apenas estiver postando a criação dos seus conteúdos, já é uma forma de compartilhar o seu cotidiano. Outro exemplo que eu trago é de uma foto recente que Julian postou, uma gravação que ele fez de um material que ele vai lançar agora, dia 6, né? Além dessa foto que ele postou, durante o dia da gravação, né, ele estava postando diversos stories dessa gravação. Então, o público, antes de ver aquele produto pronto no dia 6, a partir do momento que ele começa a compartilhar essa gravação, ele está mostrando qual é a forma de trabalho dele, está gerando interesse para dizer, eita, eu sei que Julian vai publicar um trabalho, então eu vou ficar mais ligado nesse trabalho, em segui-lo, em esperar esse conteúdo. E o outro exemplo que eu trago foi um vídeo que foi executado por Vanessa Pessoa, justamente do processo criativo da série Lodo, de Tainha, @Tainha, em que, justamente voltando e sendo um pouco repetitiva, Tainara, lá na rede social dela, tem lá todas as obras que compõem a série Lodo, né?
Então, se ela tivesse colocado só isso, só as obras dela, uma pessoa que não seguia Tânia antes e que chega lá, ela só tem acesso à arte já pronta, né? A partir do momento em que ela gera esse vídeo criativo, que está mostrando o processo de execução, está mostrando valores agregados a essa série e tudo mais, está humanizando aquela série, né, e está mostrando um pouco do processo criativo que ela fez. Então, por isso que é muito importante também compartilhar essas questões. Então, trazendo novamente, eu estou vendo que Vanessa, como eu já falei, está aqui, Vanessa é fotógrafa. Então, como é que ela pode compartilhar o cotidiano dela? Simples. Ela está ali preparando uma imagem, um ensaio fotográfico para ser entregue ao cliente. Então, ela pode simplesmente pegar ali o Reels, né, o uso do próprio celular, e tá ali mostrando a embalagem sendo preparada. Ela pode também estar, no momento em que ela está fazendo ensaio, postando em tempo real stories de mostrando, hoje eu estou aqui em cidade tal, fazendo ensaio tal, e meu dia foi mais ou menos assim. E por aí vai. Então, é muito importante que a gente compartilhe nosso cotidiano para que a gente humanize também as nossas obras e o nosso trabalho artístico. E aí, pode surgir o quê? Uma questão que habita muito sobre a diferença de conteúdos, né? O que é qual é o conteúdo que é mais indicado para eu postar no feed, qual é o conteúdo que eu devo postar no story, no TikTok e por aí vai. Eu trago 2 exemplos da cantora Bichart para exemplificar isso, né? Nesse primeiro momento, esse é um print dos stories, que se vocês entrarem em qualquer momento na rede social do Bichart, diariamente ela vai estar compartilhando o dia a dia dela. Seja as opiniões políticas dela, seja o que ela está fazendo, a música que ela está escutando. Às vezes, quando ela acorda triste, ela compartilha também, ou seja, está ali compartilhando o cotidiano. Mas por que existe essa diferença entre o que postar, né? Porque, por exemplo, quando você está compartilhando seu cotidiano, é aquele momento em que você está chegando mais perto do seu seguidor, né? Então, não necessariamente você precisa ter toda uma preocupação técnica sobre aquele conteúdo. E aquele conteúdo, provavelmente, ele vai ser muito mais imediatista. Ou seja, eu estou aqui em tal local, pensei numa questão, vou pegar meu celular e vou gravar. Então, quando você está pegando esse conteúdo, né, que é mais imediato, que é mais de interação com o seu público daquele momento que você quer mostrar, geralmente a gente coloca isso em formatos que sejam mais efêmeros. Por exemplo, os stories do Facebook, os stories do Instagram. Então, esse tipo de conteúdo, geralmente, a gente posta nesse local. Quando a gente quer postar um conteúdo que a gente quer que, independente do momento em que o seguidor vai lá entrar, ele veja, é o conteúdo que a gente vai colocar no feed, né? É aquele conteúdo que você está apresentando como portfólio. Esse é um vídeo de Bichart, é um dos mais recentes que está lá na IGTV dela. Se eu não me engano, está com quase 1 milhão eu não lembro agora o último número, mas está com muito alcance, e foi um vídeo que ela postou falando sobre aquela questão do SUS, e ali ela colocou na IGTV. Então, ao momento que você entrar na IGTV dela, tem essa poesia que ela fez e está lá. Então, é uma coisa fixa, é um conteúdo que você pensa e que você não quer que ele saia em pouco tempo. Então, isso você geralmente coloca nesses locais que ficam fixos. Um outro ponto importante também, que às vezes a gente não pensa, é a forma de interligar os nossos produtos, né? No caso, vocês interligarem seus produtos, né? Por exemplo, eu tenho um Instagram, um YouTube, um Twitter, eu tenho um site que eu uso de portfólio, aí eu estou com um site de financiamento coletivo para o meu próximo projeto, e aí, quando uma pessoa vai conhecer minha carreira, ela não sabe onde procurar minhas questões, porque estão todas espalhadas. Uma solução simples que está rolando, como que eu trago agora o exemplo do Curta Caicó, é o Linktree. Muitas pessoas estão usando,
E é uma forma de você concentrar. Você pode botar, por exemplo, lá na sua bio do Instagram ou do YouTube, ou em qualquer outra plataforma que você defina, você pode colocar o link direto para o seu Linktree, porque na hora que a pessoa que quer saber mais sobre quem é Tainha, sobre quem é Mona desenhando, sobre quem é Bebel, sobre quem é Jonas Gonzaga, eu vou ter acesso a todas as questões que estão envolvidas dessas pessoas. Então, está tudo concentrado lá. Uma outra forma de fazer também é, como eu já falei para Bichart, como eu já falei anteriormente sobre Bichart, né? Nos seus próprios destaques, você está colocando lá todas as coisas de forma conexa, né? Que a gente chama de, até de certa forma, uma forma convergente, né? Então, eu estou ali entrando, esse é um exemplo da pasta de plataformas de Bichart, onde eu entro na música e, ao mesmo tempo, eu já consigo arrastando e chegar no Spotify dela. Então, é muito importante que você deixe tudo interligado, porque aí você vai estar... Se você tem mais alcance em determinada plataforma, mas você não está dizendo que você tem outras, as pessoas vão consumir só o que está ali, né? Se você está concentrando, então, eu consigo, através do Instagram de Tainha, ir para todas as outras redes dela. Então, é muito importante a gente concentrar isso. Trazendo ali, né, para aquela menção que eu fiz inicial da música de Luísa, né, que a gente estava falando, a frase, né, será que eu vou chegar até 50k? Uma ótima oportunidade de você conseguir alcance é você perceber como é que você pode fazer seus produtos circularem, né? E aí, falando do mercado independente, porque, por exemplo, quando a gente é artista independente, geralmente a gente tem uma única renda que a gente vai dizer assim, eu só posso apostar esse valor nesse produto aqui, né? Que era o que, se a gente voltar para aquela questão da cauda longa, era o que antes a gente fazia. Então, por exemplo, eu vou apostar num videoclipe, né? E aí eu trago o exemplo, novamente, de Bichart. Esse é o último clipe que ela lançou, chamado Assista Meu Sucesso, em que ela postou esse videoclipe no YouTube. Então, digamos que Bichart tivesse só dinheiro para investir nesse videoclipe, né? E aí, como é que, através de um videoclipe, de uma única mídia, ela vai fazer circular em diferentes plataformas? E aí, o que acontece? Quando eu digo que é através da remixagem e remediação desses produtos, a gente pode ter mais alcance, o que é que eu estou querendo dizer, né? Digamos, através de duas formas. Primeiro, se você não tem acesso a muita verba para produzir diferentes produtos, então você pode, através de um mesmo videoclipe, de um mesmo produto, por exemplo, voltando para aquele exemplo do vídeo que Vanessa Pessoa fez de Tainha, né, da série Lodo. Tainha tem lá aquele vídeo pronto acredito que mais de 2 minutos, e ela postou lá. Se ela pega aquele vídeo com toda aquela qualidade e usa só uma única vez, ela está perdendo a oportunidade de ter conteúdos diferentes com qualidade. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se a gente entra num site chamado gif.com, eu consigo pegar esse videoclipe e transformar em diversos GIFs. Por exemplo, se um videoclipe de Bichart tem 4 minutos, digamos, tem diversos momentos diferentes. Então, eu posso, num único site gratuito, pegar esse videoclipe e transformar em vários GIFs que eu vou estar postando para divulgar esse videoclipe, ou então, dependendo, meu videoclipe tem uma veia mais cômica, e aí tem uns momentos engraçados. Então, quando eu for tirar onda com alguma questão, eu vou postar o quê? Um GIF que eu gerei do meu próprio videoclipe. Então, eu estou ali remediando e, ao mesmo tempo, remixando o mesmo produto. Uma outra forma é você, através da mesma ideia, gerar conteúdos próximos, né? Numa mesma ação. Por exemplo, Bichart foi gravar esse clipe e, no momento desse projeto, ela aproveitou para gravar diferentes questões, como, por exemplo, ela lançou, eu não lembro agora exatamente se foi antes ou depois do lançamento do videoclipe, mas lançou uma espécie de documentário que está ali narrando sobre o processo criativo, está trazendo personagens que
que fizeram, né, parte desse videoclipe, e está conversando sobre as suas narrativas, né? Além disso, além desse documentário que surgiu, desse projeto do videoclipe, ela lançou também, porque em parte do videoclipe tem tem vários momentos coreográficos, mas tem uma coreografia em específico que ela traz. Então, ela lançou um vídeo à parte só mostrando a coreografia em si desse videoclipe. Ou seja, através de uma mesma ação formativa, eu estou ali prospectando diferentes produtos. Um outro exemplo que pode acontecer, eu não sei se vocês têm acesso consomem TikTok, mas, por exemplo, tem duas ações, que aí se der tempo depois eu até compartilho quando eu fechar essa tela, que foram geradas de uma forma simples. Tem uma cantora de 16 anos, cantora de funk carioca, chamada Angel, que ela fez uma música pensando no desafio coreográfico do TikTok. Então, ela pegou Eu Nunca, Eu Já, é o nome da música. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter visto esse desafio no TikTok. Ou escutado essa parte do Eu Nunca, Eu Já, que é uma música simplesmente que diz já beijou mais de 3 numa festa, aí você fica dançando entre um lado e outro. Mas aí o que acontece? Ela fez esse videoclipe pensando na ligação com esse desafio no TikTok. De forma prática, o que é que acontece? De forma prática, o videoclipe dela foi muito mais consumido após esse desafio no TikTok ser lançado, porque gerou milhões de interações, aumentou o engajamento dela, várias pessoas saíram replicando esse desafio, porque o desafio era viralizante, né? E aí saíram repostando a música dela, consequentemente as pessoas foram parar no videoclipe dela, em outra plataforma. Aí você pode me perguntar, Babi, mas aí você está falando sobre desafios coreográficos, eu sou artista visual, eu sou fotógrafo, como é que eu posso fazer isso no TikTok, por exemplo? Eu recomendo vocês a entrarem no TikTok e verem um tanto de conteúdos que, por exemplo, fotógrafos estão fazendo por lá. Quando a gente entra no TikTok, por exemplo, tem desafios sobre uso de filtros, tem desafios, tem vídeos onde os fotógrafos mostram antes e depois, por exemplo, eu pego uma câmera, um plano mais aberto, em que eu estou mostrando o fotógrafo mais agachado, ali as pessoas fotografadas, e aí eu estou vendo o plano geral daquela ação. E aí depois, no mesmo vídeo no TikTok, mostra a ação, a foto, o resultado da foto, né? O que eu vejo é o resultado da foto. Então, tem muitas ações que você pode, através de uma mesma ideia, estar fazendo nessas diferentes plataformas. Por isso que eu trago essa opção de falar sobre remixagem e remediação, perdão. Uma outra questão que também pode fazer seus produtos circularem são os mecanismos de venda. Por exemplo, agora, no Instagram, a gente tem alguns mecanismos em que a gente pode vender nossos produtos artísticos. Esse é um exemplo de um Instagram chamado @mulheres.artistas, em que lá você consegue estar vendendo suas obras visuais. E por que eu trago esse exemplo, por exemplo? Eu sempre tenho essa mania, perdão. Por que eu trago esse exemplo? Porque aqui, por exemplo, a gente tem Mona e Tainha, que são artistas visuais. Então, vamos lá pegar Tainara de novo como exemplo. A série Lodo dela, ela divulgou lá no feed dela, né, mostrando cada uma das obras, e ela divulgou para vender os prints através de uma mensagem onde ela colocava a imagem da arte e a forma como você conseguiria comprar. Da mesma forma, a Mona às vezes posta trabalhos em que ela produz. Por que eu trago esses outros mecanismos? Porque dentro do próprio Instagram, por exemplo, você consegue montar uma espécie de loja virtual, né? Então, você coloca lá, por exemplo, Tainara e Mona poderiam colocar suas obras e colocar lá.
informações sobre a venda dos originais, informações das vendas dos prints. Eu além das obras, eu faço bottoms, eu faço imãs, eu faço agendas, bolsas, enfim, a partir da minha arte. Você consegue montar isso dentro da própria plataforma. Então, isso é um exemplo que eu estou trazendo dentro do Instagram, mas existem outros diversos mecanismos que, através dessas plataformas, a gente consegue fazer e que facilitam esse acesso para as pessoas consumirem seus produtos e comprarem. Outra forma que a gente traz também, falando sobre o cenário independente, é a questão dos financiamentos coletivos, né? Isso já teve mais em ascensão há um tempo atrás, mas agora voltou com mais força também, devido às situações gerais políticas que nós estamos vivendo, de falta de incentivos, né, financeiros. Então, muitas pessoas voltaram a esses financiamentos coletivos. Então, a gente tem sites e plataformas onde a gente pode, através delas, fazer com que o público possa apoiar aquela determinada ação para poder sair do papel e ser realizada. Esse é um exemplo de um artista chamado Wilton Oliveira, em que ele está tentando financiar um artbook intitulado Homens em Carvão. Outra questão que também faz com que o seu trabalho possa circular tanto de maneira financeira quanto para ser vista e que, consequentemente, gere um suporte financeiro, é você se apropriar dos novos formatos, né? Aí tem um exemplo de uma cantora carioca, eu não sei se vocês conhecem, a maioria com certeza conhece o Babu, mas essa cantora carioca chama-se Tereza Cristina. Eu vim observando a produção dela há certo tempo, e ela é uma cantora de samba carioca, que tem uma carreira de mais de 22 anos, e que ela nunca recebeu patrocínios financeiros, assim, não é que nunca, né, mas grandes patrocínios feitos, grandes artistas sertanejos receberam para fazer suas lives, por exemplo. E aí, por que eu estou trazendo ela como exemplo, né? Porque ela é uma cantora, de samba carioca, que tem todo esse tempo de carreira, e que muita gente ainda não conhecia. E que passou a conhecer por conta de que, diariamente, logo depois que começou esse período de quarentena, ela começou a fazer lives diárias. E ela começou a fazer lives, não só a maior parte também de música, onde ela convida outros músicos e conversa sobre assuntos, canta um pouco, muito através de um formato diferente, né? Porque ela canta a capela, sem instrumento, mas ela está ali divulgando as músicas dela. Mas ela também trouxe diversos convidados. Então, por aí, nesse exemplo, a gente tem o querido Babu. Mas por que eu trago essa questão das lives gratuitas? Porque, por exemplo, vamos sair um pouco do ramo da música novamente, né? Como é que eu, que sou artista visual, eu sou uma companhia de teatro, eu trabalho com cinema, eu posso me apropriar dessa questão das lives para trazer maior alcance para o meu perfil e, ao mesmo tempo, nesse tempo de pandemia, estar produzindo conteúdo, né? Eu posso simplesmente ver assuntos correlatos. Por exemplo, eu sou um artista de cinema, né? E aí eu quero falar, eu pensei, tive uma ideia sobre como falar, sobre como conversar, sobre como a produção cinematográfica foi alterada nessa questão após a pandemia. Então eu posso simplesmente fazer uma live no meu perfil e convidar tal diretora de fotografia para poder entrar comigo numa live e discutir esse assunto. Qual é a grande vantagem que a gente tem sobre isso? Porque a partir do momento que eu entro ao vivo com outra pessoa, o meu algoritmo roda, né, e junta os seguidores dessas duas pessoas. Então, o meu conteúdo, ele não está chegando só para os meus seguidores. Ele está chegando para os seguidores, no caso aí, né, estava chegando para os seguidores de Tereza, quanto para os seguidores de Babu. Então, essa é uma forma de você também, gratuitamente, ganhar visibilidade.
Então, mas eu não tenho jeito em frente às câmeras. Você pode usar de ocupações. Então, por exemplo, você pode convidar certa pessoa que você admira para poder conversar sobre o seu trabalho ou sobre assuntos próximos ao seu trabalho junto com outra pessoa. Mas esse mecanismo das lives, porque se você parar para pensar, quase tudo hoje é liverizado, né? Os próprios stories é uma forma permanente de estar liverizando o seu cotidiano. Então, é muito importante que você também se aproprie desse formato. Um outro exemplo que existe também, que está rolando muito, são as lives pagas. Por quê? Como a gente está no cenário pandêmico, o setor cultural e artístico deu uma bela de uma parada, né? Porque por conta das complicações que estão acontecendo muito sérias. E aí, novos formatos começaram a surgir. Esse é um exemplo do Teatro Petra Gold, que está fazendo lives pagas, isso aí muitos artistas estão fazendo. Eu vejo que aqui na Paraíba, o próprio Seu Pereira fez algumas lives em que você comprava o ingresso através de plataformas para assistir. E aí esses artistas estão fazendo seus espetáculos de uma maneira em que você entra, né, nessas plataformas e tem acesso aos seus espetáculos através de comprar o ingresso. Então, o teatro que antes eu ia, né, comprava o ingresso na bilheteria, sentava na minha cadeirinha no teatro e assistia a peça, agora eu posso assistir sentadinha na cadeira de casa, pagando, às vezes, até menos do que o ingresso presencial. São outros formatos que surgem, né? Também fazendo uma forma de circular essas questões, de fazer circular seu algoritmo, suas produções e tudo mais, tem uma questão que às vezes a gente esquece e que é chamada de chamada para ação. Por que às vezes o nosso conteúdo não é tão... a gente não recebe tanta interação e engajamento? Porque a gente simplesmente pega, por exemplo, um registro do nosso trabalho, não pensa muito sobre como aquele material, por exemplo, imagético, dialoga com a parte textual da divulgação e coloca, né? E você não diz nem... É certo que muitas vezes é meio óbvio aquilo que você quer demonstrar com o seu conteúdo, mas fica muito mais fácil de você se você ter resultados de interação quando você faz uma chamada para ação. E o que é uma chamada para ação? Por exemplo, eu vou postar um conteúdo, pegar o exemplo de Mona aqui, Mona desenhando. Eu vou postar que eu estou produzindo uma nova série de Tobós, né? Tobós, Mona depois pode explicar melhor, você conferindo lá no perfil dela vai entender o que são os famosos Tobós de Mona desenhando, o mundo toboístico. Mas voltando, Mona posta um videozinho da produção ou até mesmo uma imagem da primeira série de Tobós que ela está produzindo. Só que ela pega e não coloca nada na descrição. Ela bota apenas, sei lá, um coração, ou vem aí, né? Então, vai ter um alcance, obviamente, se ela já tem um número de seguidores, vai ter um alcance. Mas se ela colocar, por exemplo, vídeo da produção de Tobós e colocar assim, coloque nos comentários os Tobós que não podem faltar nessa série. Então, ela vai estar chamando o público para interagir com ela, para ir lá nos comentários e colocar as suas sugestões, né? Vou dar outro exemplo agora. Eu sou fotógrafa e aí eu estou postando um ensaio fotográfico de família junto com uma mensagem sentimental sobre aquilo e tudo mais. Então, eu pego e coloco lá, marque a família que você acha que pode fazer um ensaio, e por aí vai. Então, chamada de ação é justamente você criar mecanismos que nas suas postagens, nos seus conteúdos, você incentive o público a interagir com aquilo. Eu dei exemplos de feed, mas uma outra forma que você pode fazer simples é através de caixinhas de pergunta nos stories. Então, vai lançar o conteúdo daqui a uma semana, então você pode, e aí você ainda vai produzir,
você pode, uma semana antes, lançar uma caixinha de perguntas dizendo qual é o tipo de conteúdo que você quer ver na minha próxima live, por exemplo. E aí abre uma semana e o público está ali respondendo. Você, ao mesmo tempo que tem um feedback sobre aquilo que você quer, do que o público quer, você está fazendo o seu algoritmo girar e, consequentemente, seu conteúdo chegar a mais lugares. Então, é muito importante trabalhar com essas chamadas para ação. Uma outra questão que é importante também é entender como é que você pode rastrear seu público, né? Lá no início a gente falou sobre que era importante identificar a linguagem do seu público, a quem é consumir e tudo mais, mas existem diversos mecanismos. Por exemplo, se a gente tem uma conta profissional no Instagram, no YouTube, no Facebook, facilmente a gente mexendo ali naqueles mecanismos de rastreio, a gente vai saber qual é a idade, qual é a localização, a idade, a localização, os picos e tudo aquilo que eu já falei inicialmente. Então, você vai estar rastreando onde o seu público está consumindo os horários, entre todas as outras coisas que o público está consumindo o seu trabalho. Uma outra questão que também funciona bastante, não só para rastrear, ajudar a rastrear, mas principalmente a difundir, é o uso de palavras-chave e hashtags. Vou dar 2 exemplos separados. Quando a gente vai divulgar um material no YouTube, por exemplo, às vezes a gente não se liga de que tem um mecanismo lá, na hora que você está preenchendo o seu conteúdo, em que você coloca palavras-chave. O que são essas palavras-chave? É justamente quando uma pessoa que abriu o YouTube e está procurando de forma aleatória conteúdo, quero saber mais sobre grafiteiras paraibanas. Vou botar lá. Se você fez um vídeo recentemente de um grafite que você produziu e que é através de um fomento, por exemplo, da Aldir Blanc, vai lá no preenchimento e coloca grafite, com palavra-chave grafite, Nordeste, mulher, entre todas as outras coisas, porque a partir do momento que a pessoa for pesquisar, aquele vídeo vai preferencialmente aparecer como opção para ela. Então, não adianta eu botar um conteúdo incrível se eu não preencho esses metadados, né? Da mesma forma são as hashtags. Eu às vezes tenho vergonha porque eu vejo postagens e postagens com 20 mil hashtags e eu acho isso muita forçação. Tudo é uma questão de equilíbrio, porque, por exemplo, existem tipos de hashtags diferentes. Tem hashtags mais gerais, que vão fazer com que o seu público, com que quem está procurando, por exemplo, eu vou botar lá, hashtag grafite, né? Se eu marquei na minha postagem hashtag grafite, uma pessoa que tem interesse em grafite, que está olhando essa hashtag no Instagram, ela vai, dentre milhares de postagens, né, vai achar meu conteúdo. Então, esse é o tipo de hashtag. Tem as hashtags mais direcionadas, por exemplo, cinema paraibano. Eu sou um festival de cinema independente que estou agora nesse mecanismo de pandemia, né, nesse cenário, mecanismo não, nesse cenário de pandemia, e eu não vou poder fazer minha mostra de forma presencial, mas eu quero divulgar e é a primeira edição que eu estou fazendo. Então, eu vou lá postar minha postagem e vou marcar cinema paraibano, hashtag audiovisual, e por aí vai, porque quem estiver pesquisando essas coisas vai poder achar meu conteúdo. Uma outra forma, eu vou colocar lá localização, João Pessoa, porque às vezes tem pessoas que ficam procurando pela localidade conteúdos. Então, o mais importante é você entender todos esses mecanismos, independente da plataforma que você está, e preenchê-los como uma forma de fazer com que o seu conteúdo tenha mais alcance. Que é justamente o que vai fazer com que gere mais interação e mais engajamento para o seu trabalho. Voltando e continuando ao mesmo tempo, né? O que é importante também é criar interação. Aqui, eu trago um exemplo novamente de Julian, dentro dos destaques dele, ele tem uma pastinha onde ele fala, não sei se é questionário o nome, mas antes de ele colocar esses vídeos no destaque, ele criou diversas enquetes nos stories. Então, ele está abrindo lá diariamente questões para o público dele, está perguntando que, consequentemente, as pessoas interagem, ele sabe o que é que as pessoas querem que ele produza,
e, consequentemente, o algoritmo dele está rodando. Então, é muito importante fazer essas questões de interação também, como eu já citei anteriormente. E aí, um outro ponto bem importante que eu trago seja a imagem. Recentemente, saiu um áudio de uma cantora nacionalmente conhecida, fala de uma rixa que ela estava criticando uma outra cantora, elas estavam brigando, enfim, entre si. E um dos trechos que me chamou a atenção nessa fala é que ela colocou flyer não gera engajamento, não gera interação. Aí eu trago duas coisas, né? Pode parecer estranho quando a gente coloca, quando eu estou colocando seja a imagem, e eu estou criticando a questão justamente do flyer. Mas por que eu estou trazendo isso antes de avançar para esse próximo ponto? Porque o que eu vejo às vezes é que a gente tem, quando eu digo seja imagem, é importante que além de pensar imageticamente na organização dos nossos produtos, que a gente pense em produtos que sejam não tão estáticos. O que eu estou querendo dizer? Poxa, mas se eu trabalho com arte estática, como é que eu vou trazer outras perspectivas? Através de tudo isso que eu já falei para vocês. Trazendo vídeos de cotidianos, trazendo, por exemplo, eu vou fazer um bumerangue ali. Porque quando você está deslizando no feed, tem muitos conteúdos. Então, você passa de forma rápida. Tá lá, passando com o celular. E, geralmente, quando alguma coisa está se movimentando, né, você chama mais atenção. É por isso que no meu recorte aqui, quando eu estou trazendo redes sociais, vocês podem até ter sentido falta. Mas e o Twitter? Mas e outras redes? E outras plataformas? Porque eu acredito, baseado tanto na minha pesquisa acadêmica, mas de forma na vivência prática também, que a gente já está muito farto de textão. Então, aí trazendo já duas questões antes de a gente avançar. Não adianta, e eu tenho essa dificuldade de textão, tudo que eu criava antes era um textão, mas não façam isso. Tudo é mais imagético e menos estático. Então, crie seus conteúdos com legendas simples, diretas, com chamadas de ação, que dialoguem com aquelas imagens e façam disso o seu conteúdo ser predominantemente imagético e não estático. Repetir. Mas, avançando, quando eu digo seja imagem, né? Pense de forma imagética. Tem duas questões que às vezes a gente não se liga, né? E eu trago dois exemplos. O primeiro que eu já citei antes também, de um artista visual chamado Zimar Paulino, em que, ao entrar, por exemplo, no Instagram desse artista, você vê tudo combinando, tudo dialogando. Então, você não vê aquela grande confusão visual, porque, poxa, se o Mark é um artista visual e eu entro no Instagram e tá tudo uma bagunça, eu não consigo identificar que esse projeto, fica muito complicado. Então, através de aplicativos que, por exemplo, organizam o feed, você consegue fazer esse portfólio muito mais organizado e imagético de uma forma positiva, né? Uma outra questão também, que aí eu trago através do exemplo do YouTube de Lued Luna, é que quando a gente vai postar conteúdos, isso aí serve tanto para o YouTube quanto para o Instagram. E aí, independente da vertente que você trabalha. A gente vai postando e não pensa que o tempo passa e as pessoas ficam quando entram, vão procurar de forma muito específica, né? Então, o que acontece? É importante que você, no caso aí, por exemplo, de Lued, ela coloca capas para o trabalho dela. Né, capas que resumem aquele projeto em específico. Então, quando eu, por exemplo, vejo aqui esses dois trabalhos, eu já sei que eles fazem referência ao trabalho mais recente que ela lançou. Né? Então, se eu quero escutar aquele determinado álbum, eu não preciso perder muito tempo procurando isso. Então, é importante você identificar. Eu vou produzir uma série para o meu IGTV falando sobre o meu processo criativo de fotografia. Aí eu faço vídeo, jogo para o IGTV, e aí quando eu vou pegar e vou colocar a miniatura, eu estou lá numa posição bem
assim, não legal, né? Então, eu posso já, quando eu estou ali gravando aquele material, dizer, eu vou aproveitar e vou tirar uma foto que vai resumir esse vídeo. E aí, quando eu for botar no GTV, eu já boto com essa capa. Então, é muito importante pensar nessa organização e nessas criações de capa também para os seus trabalhos. Quando eu falo seja imagem, eu trago eu trago 3 exemplos, né? Esse primeiro exemplo é do filtro que Tainha criou para a série Lodo dela, né? Existem diversos mecanismos que hoje você consegue divulgar o seu trabalho. Um deles é o filtro, né? Deixa eu botar aqui mais uma vez. Só um segundo. Pronto. E aí, através de um filtro, por que parece besteira? Eu vou criar um filtro. Por quê? Eu não lembro se numa conversa, e aí talvez Tainha depois me corrija, mas eu lembro que numa conversa que eu tive com ela falando sobre essas questões, ela me disse, poxa, eu fiz esse filtro junto com Yelison Barbosa, e aí, para divulgar meu trabalho, essa série e tudo mais, e aí quando eu fui ver, poxa vida, olha o alcance que isso deu. Por quê? Muitas pessoas vão acabar chegando na artista Tainha através daquele catálogo de filtros do Instagram. Então, quando você cria uma coisa a mais, eu tenho um determinado estilo, eu sou fotógrafa, e aí isso aí acontece muitas vezes. Eu tenho outra fotógrafa paraibana chamada Isa Diniz, que ela criou um filtro que você usa e tem vários tratamentos tratamentos de imagem, que é como se fosse a identidade, a persona da fotografia dela. Então, através de uma ferramenta como filtro, você pode estar construindo sua persona e dando muito mais alcance ao seu trabalho. Um outro exemplo aqui é a apropriação do próprio Reels, né? Esse é um exemplo de Mona desenhando, que ela posta aí o dia a dia dela fazendo um produto. E aí, por que eu digo para você se apropriar disso? Porque uma simples ferramenta gratuita que muita gente ainda não utiliza, através de um vídeo eu consigo mostrar o meu processo criativo. E um último exemplo dessa parte que eu trago são as imagens de músicas do Baiana System. Por que eu trago esse exemplo? Porque quando você pensa, por exemplo, em Spotify, se a gente for para outras plataformas antigas, como, por exemplo, o Groove Shark, o Share, e que a gente tinha para fazer download ou consumir música, eram muito mais coisas ligadas ao fonograma em si, né? Aquela coisa que você escuta. E aí você entra no Spotify do Baiana, quase todas as músicas dele têm uma versão imagética daquilo, que é a mesma que se comunica para o Instagram deles, para as postagens que eles fizeram. Então, tudo está girando em torno da imagem. E aí, já me caminhando para o final, né, dessa fala, e para poder dar uma respirada e ver se vocês têm alguma questão ou não, comentário, enfim, algumas dicas finais, né? Aí, trazendo de volta algumas questões e reforçando o que eu falei anteriormente, né? É muito importante, por exemplo, que a gente gere conteúdo com os integrantes, seja da minha equipe, os envolvidos do meu projeto, faça a repostagem de menções na mídia e outras menções. Tá, vamos respirar e pensar com calma em cada uma delas. Vou trazer um exemplo. Agora, na Audi Blanc, muitos projetos foram aprovados, né? Então, vão sair diversos, por exemplo, filmes, videoclipes e tudo mais. E aí, eu vou pensar na possibilidade de criar um Instagram para estar divulgando o meu documentário, né? E aí, eu quero gerar conteúdo de uma forma fácil para poder criar a persona desse filme e ir ganhando alcance para que quando eu vá lançar esse filme ou vá escrever em festivais, as pessoas já conheçam o projeto. Uma forma simples é você pegar, por exemplo, participantes, sejam atores, os atores, seja a equipe de produção, a diretora de fotografia, os próprios personagens, para estar ali gerando conteúdo para você. Então, por exemplo, se você vai fazer um documentário sobre determinada pessoa, você pode estar ali no Instagram, pegando um vídeo dela comentando sobre a sua história, ou então se é uma ficção, comentando sobre como foi para ela pensar fazer essa personagem.
Então, você está ali se apropriando da sua equipe, das pessoas que estão envolvidas nela, e está gerando conteúdo. Quando eu falo de repostagem de menções na mídia, aí a gente coloca na mídia, fica parecendo que é só você pegar, eu saí no site X e eu vou botar lá que eu saí no Instagram. Uma outra forma que acontece, que muitos de vocês fazem bastante, é quando eu sou artista e alguém posta algum trabalho meu, seja minha música, seja a minha arte visual e tudo mais, eu vou lá, simplesmente, como eu tenho um perfil público, e eu ativo lá a possibilidade das pessoas compartilharem, né? Eu estou repostando essas pessoas. Tem que ter um certo equilíbrio também, porque o que muitas pessoas às vezes fazem é um certo exagero, de todo mundo que repostar, eu tô repostando, e aí fica aquele monte de pontinho nos stories, as pessoas cansam e não consomem. Mas é muito importante fazer isso, da repostagem de menções. Uma outra forma também, eu sou um artista musical, né? Aí uma pessoa filmou um trecho do cotidiano e botou lá trecho da minha música, né? Naquela ferramentazinha no Instagram. Eu vou lá e compartilho. Então, essas são ferramentas, estratégias que você está fazendo com que você gratuitamente crie conteúdo, porque geralmente outras pessoas estão criando para você e você só está tendo, de certa forma, o trabalho de estar sistematizando e recompartilhando, e você está fazendo seu algoritmo girar, né? Só reforçando também o que eu acabei de falar anteriormente, né? Seja audiovisual e as estratégias beneficiando os algoritmos, né? Então, é muito importante conhecer essas plataformas que você está inserido e pensar como elas funcionam. É como o exemplo que eu dei do TikTok, né? Se eu sei que eu posso lançar alguma coisa lá que tem grande potencial de viralizar, então eu não vou optar por fazer esse produto no Twitter ou no YouTube, onde geralmente, por exemplo, no YouTube são conteúdos mais estáticos, no sentido de fiz um produto e coloco lá, né? É quase como se fosse um repositório, ou liverizados, né? Eu vou colocar, se eu tenho a intenção de viralizar de uma forma rápida e simples, eu vou, por exemplo, utilizar o TikTok, que é a plataforma mais utilizada recentemente. Decida as plataformas de divulgação e utilize da forma complementar, mais ou menos como eu também já falei, né? Eu vou gerar uma ação que vou estar me apropriando no Instagram, mas eu sei que eu posso colocar certo trecho no YouTube e depois gerar um desafio no TikTok. Então, eu estou ali conversando com todas as plataformas. E é isso que de certa forma, termina por ser utilizar as ferramentas disponíveis, né? Os filtros, os stories, as lives, as enquetes, os TikToks e tudo mais. Para finalizar, eu trago algumas dicas de aplicativo, né? Teriam vários, mas isso aí são aplicativos bem simples. Provavelmente a maioria você já conhece, tem diversos outros. Fazendo uma busca rápida na internet a gente acha. Mas eu trago, por exemplo, o próprio Canva, com o qual eu fiz essa apresentação. Porque o Canva é um repositório que ele pode ser tanto pago, mas como gratuito, em que você tem acessos a certos elementos gráficos que você pode estar fazendo de uma forma para ajudar na divulgação dos seus trabalhos, né? Então, vou fazer um flyer, já que o flyer não está gerando tanto engajamento, mas vou fazer um story mais bonitinho, eu posso lá utilizar do Canva para fazer, estruturar imageticamente essa questão. Né? E aí tem, por exemplo, o próprio GIF.com que eu falei, né, que a gente pode ter, às vezes, um produto inteiro. E aí eu trouxe o exemplo do videoclipe, mas não precisa ser o videoclipe. Pode ser o vídeo do meu processo criativo, de Tainara lá, que tem lá 2 minutos da série Lodo. Ele tem 2 minutos, mas desse mesmo vídeo, eu posso jogar lá no GIF.com e gerar vários pequenos trechinhos, vários GIFs, e estar repostando de formas diferentes. Porque, imediatamente, quando a gente vê segmentado, for ver segmentado, a gente talvez nem entenda que é do mesmo produto. E ali eu estou gerando do mesmo produto, vários produtos diferentes. Né? Aí tem, por exemplo, o InShot, que é um aplicativo em que a gente pode estar redimensionando, cortando, tanto vídeo quanto foto. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de formato. Inclusive, volto para o próprio Canva, que às vezes a gente vai criar uma arte que a gente não sabe se o formato é no quadrado do Instagram, ou no story, no formato do story, e lá, de forma simples e intuitiva, você consegue redimensionar, né? E aí tem outros exemplos, como o MLabs, que você consegue, e o Garnin, que você consegue fazer planejamento de mídia, né? Ou seja, eu posso sentar em um momento
e dizer assim, tá, quais são minhas postagens do mês? Eu só tenho 2 dias para programar elas. Então, você senta e, utilizando esses aplicativos, você consegue programar todas elas em diferentes redes e você ficar bem mais tranquilo, sem essa preocupação de, poxa, o que é que eu vou postar hoje? Eita, tá chegando o horário de pico, enfim. E o Mojo, que também é um aplicativo através do qual você consegue fazer artezinhas não estáticas de uma forma rápida também e gratuita. Por fim, né, eu queria dizer e trazer, né, nesse fechamento que tudo isso é uma arte que foi divulgada pelo Design Ativista, que tudo é político. Então, cada movimento que a gente está fazendo na nossa arte, as escolhas que a gente faz, falam muito da artista, dos artistas que somos, né? Então, essa construção de persona sempre passa por isso, e é muito importante que passe por isso, porque tudo que a gente está fazendo é político, e nesse atual momento, muito importante. E aí, agora, eu encerro essa minha fala, trazendo... não necessariamente aqui a necessidade de fazê-la aqui, porque esse vídeo também vai ser disponibilizado no YouTube, então quem tiver interesse de tirar alguma dúvida ou conversar um pouco mais comigo, pode entrar em contato comigo através das redes sociais, que eu vou divulgar logo na frente. Mas a ideia é que, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre isso. E é isso, eu agradeço pela paciência e pela audiência de vocês estarem aí. Esses são meus contatos, meu Facebook, meu Instagram e meu e-mail. E estou aqui para conversarmos. É isso, e obrigada. Eu vou só voltar aqui rapidinho para a primeira tela, para deixar aqui. Vou ver aqui. Alguém tem alguma questão, algum comentário, alguma dúvida? Jéssica está aí também caladinha. Juca está aparecendo aí. Jéssica acabou de colocar muito boa a conversa, parabéns. Obrigada, Jéssica. Mas é isso. Se alguém tiver se não tiver nenhuma dúvida, nem nada, aí eu vou pedir só rapidamente que quem puder... Juca, teu microfone está aberto. Opa, desculpa. Sim, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Juca. O que é que tu acha que seria uma estratégia boa para um perfil artístico com um baixo custo, né? Porque a gente sabe que criar audiovisual tem um custo maior, né? Se existiria outra estratégia que não seja esses meios audiovisuais. Certo. No caso, tu diz, de modo geral, para qualquer artista ou um mercado? Uma visão geral mesmo. Eu sei que depende de vários detalhes, né? Tá, então, Juca, eu vou adaptar a tua pergunta, tá? Insistindo no audiovisual, mas não nesse sentido do audiovisual que depende de uma equipe técnica que eu vou gravar, que eu vou ter acesso a uma câmera com qualidade, que eu vou ter um equipamento de áudio com qualidade para captar e tudo mais. Como é que a gente pode fazer uma estratégia simples com pouco recurso? São os exemplos que eu dei anteriormente, né? Eu vou usar, por exemplo, tem Vanessa aí, que é fotógrafa, né? Aí, Vanessa é fotógrafa e aí tá sem um equipamento de qualidade, mas quer continuar postando conteúdo. Então, ela pode pegar, por exemplo, o celular dela, porque todo fotógrafo, por exemplo, passa por um olhar de composição, né? Então, isso independe do equipamento que a gente tem, Então, ela pode, mesmo sem uma 6D, por exemplo, pegar o celular dela, utilizar o Reels, que é gratuito, né? E tá ali criando um ensaio fotográfico. Por exemplo, Isa Diniz, que é uma fotógrafa que eu citei antes, ela estava dirigindo ensaios fotográficos através das plataformas sem estar nos locais. Por quê?
eu tenho a minha composição fotográfica, né? E aí, isso é independente do equipamento que eu estou. Então, de modo geral, Juca, o que eu acho é o seguinte, eu ainda insisto nessa questão do audiovisual, mas não nesse sentido do audiovisual que a gente conhece de muita produção, né? O que eu quero dizer é que a gente se apropriar dessas ferramentas, criando essas estratégias de falar com o público, de estar ali mostrando os nossos produtos. Por exemplo, você é diretor de áudio, né? Então, por exemplo, eu vou pensar assim, e aí eu estava conversando recentemente até com Jéssica Rodrigues, que também trabalha com direção cinematográfica, e às vezes fica essa dúvida, mas eu trabalho em um cargo mais específico, né? Eu não sou, sei lá, músico, eu não sou lá fotógrafo, como é que eu vou estar me apropriando dessas ferramentas? Você é diretor de áudio, por exemplo. Então, você trabalhou no set recentemente, né? Então, você está ali, se você não está mostrando que você está gravando no set, por exemplo, você pega o seu celular, faz um story. Hoje a produção é no set X. Ou então você mostra um vídeo do bastidor depois, talvez as pessoas nem saibam que você trabalha com direção de áudio, entendeu? Então, eu estou olhando para a tela errada, agora que eu estou olhando para a tela certa. Então, é muito importante que essas estratégias, elas independem de que mercado venham, mas que elas passem por esse audiovisual, que dá para ser feito com baixo custo. É isso. Alguém tem mais alguma questão? Jéssica, que eu pedi para ficar monitorando, quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Se não, eu vou pedir. Aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu estou agora com uma turma na faculdade, né? E a gente está fazendo aí um festival, eles têm como processo avaliativo fazer um festival, né? E aí, nesse tempo de pandemia, a gente teve que, como solução, fazer o festival de forma remota também, né? Online. E aí, enfim, a gente já está agora nos processos finais, né? O festival vai acontecer entre 4 e 6 de dezembro, mas eu queria que tu, assim, pudesse dar alguma dica, enfim, para as pessoas, né, que futuramente possam assistir essa conversa, se tu pudesse dar alguma dica para pessoas que forem fazer eventos desse tipo, né, festival, enfim, de cinema. Tu falou do perfil do teatro, né? Mas, enfim, festival acho que é uma outra questão. Acho que seria mais ou menos o que eu acho que eu poderia perguntar por hora. Massa. Então, as questões agora, como é o exemplo que eu dei daquela peça de teatro que estava vendendo online, né? Elas estão acontecendo muito de forma remota, né? Aí eu vou segmentar a tua pergunta em dois pontos, né? Na divulgação e na exibição, né? O que é que eu vejo do problema de alguns festivais, e aí independente se vai ser de cinema, se é de teatro e tudo mais, é porque esses festivais geralmente não se apropriam dessas ferramentas. Então, por exemplo, você entra num determinado perfil e aí tem só coisas estáticas, né? Aí, por exemplo, eu vou lançar a divulgação da mostra X, que vai ser composta por tais filmes. Aí eu vou lá, voltando para o áudio de Anitta, e posto um flyer, né, sobre a programação. O que é que pode gerar muito mais visibilidade e engajamento? Se eu pego, por exemplo, a mostra Paraíba, que é composta por 5 cineastas, aí eu peço para esse cineasta gravar um vídeo falando sobre o filme, aí eu vou e pego, por exemplo, vocês passaram provavelmente por um processo de curadoria, então tem os filmes que foram selecionados. Aí eu pego aqueles filmes, pego um trechinho e crio um GIF ou crio um vídeo teaser e estou colocando lá. Então, eu estou gerando vários conteúdos a partir de uma questão só, né? Onde, já que o público não vai poder ir presencialmente, pelo menos você está gerando interesse naquilo, para o pessoal consumir. E na outra parte, a parte de assistir, né? Hoje a gente tem, por exemplo, vou pegar o Festival Aruanda, aqui de João Pessoa, né? Se eu não me engano, vai acontecer agora no começo da segunda quinzena, não lembro agora a data exata, vai acontecer de forma remota também. Então, o Aruanda, até chegar à exibição,
O Aruanda fez lives com alguns dos realizadores, trouxe a homenageada, que é a Vânia Perazzo, numa live, né? Então, fez diversos conteúdos para quando as pessoas chegarem no evento, já ter gerado toda aquela expectativa. E os filmes em si, tem festivais que estão exibindo através do próprio Facebook, agora tem essas questões de direito autoral, então depende muito do tipo do seu festival. Mas o Curta Caicó, por exemplo, fez uma plataforma específica para exibir para o público votar. Tem festivais que estão fazendo através do YouTube. Então, vai depender muito da composição do seu festival, mas é importante que você se aproprie dessas plataformas para exibição. É mais ou menos isso. Vou só tomar uma aguinha aqui, porque... Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu estou vendo que o chat está paradinho, eu vou pedir só para, gentilmente, quem puder, abrir a câmera, só para eu tirar um print e registrar antes de encerrar e agradecer a presença de todos vocês. E aí é isso, eu me coloco à disposição, aí nas minhas redes sociais, quem for ver esse vídeo depois vai poder ter acesso aos meus contatos também. Estou por aqui, que a gente continue sempre na luta, fazendo dessas plataformas e das nossas vivências mecanismos de resistência. É isso, vou só tirar um print rapidinho. Eita, Bebel. Valeu, Muna. Alguém abriu o microfone? Bebel abriu. 1, 2, 3, o print. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu fico por aqui e até a próxima. Qualquer coisa, estamos juntos. Vou agora encerrar a gravação, tá bom? Um beijo. Vamos só ver como desliga.